Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Estar na casa do Senhor é estar sob a mais forte proteção. Estar na casa do Senhor é estar debaixo da maior segurança que jamais existiu e existirá no pensamento humano. Estar na casa do Senhor é estar seguro. E Cristo, por sua vez, está escondido em Deus. Então, amados, nós estamos debaixo da maior proteção que possa existir e que jamais existirá. Se alguém quiser te atingir, se alguém quiser te ofender, se alguém quiser destruir a sua vida, primeiro ele tem que passar por Cristo, por Jesus, o nosso Salvador, depois passar por Deus e aí então nos atingir, nos destruir, acabar com a nossa vida. Por isso eu quero que você louve e aplaude o Senhor essa noite. Aleluia! O guarda de Israel está atento, com os olhares fitos em você, pronto a vir em teu socorro, pronto a ordenar os anjos a seu respeito, para que você não tropece, para que você não sofra dano algum. Amém? Bom estar na presença do Senhor essa noite. Mas nós queremos de antemão já agradecer ao nosso irmão Luiz. Eu chamo ele de evangelista porque há muito tempo atrás ele já recebeu essa honra de ser chamado evangelista. E não sei por que às vezes o homem muda as coisas, mas nós continuamos aqui dando honra a quem tem honra. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que nós temos que honrar a quem tem honra. E quero agradecer pelo convite que ele nos fez para estarmos aqui nessa noite. E sinto-me muito honrado. Foi falar da missão hoje, vai um pouquinho mais, né? E qual é a missão de Jesus? Olha bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Eterno Deus, glorioso Pai, estamos reunidos, Senhor, nesta noite na Tua presença, onde acabamos, Senhor, de ler a Tua santa e gloriosa palavra. Senhor, temos por certo que o Senhor quer falar conosco esta noite e irá falar conosco, porque, Senhor, desde o início desse culto já tem falado a cada vida, a cada coração de particular forma, Senhor, e não será diferente daqui para frente, Senhor, porque a cada um dos Teus filhos que aqui estão, o Senhor trouxe, ó Pai querido, para que pudesse ouvir a Tua palavra, para que pudesse louvar, para que pudesse bendizer o Teu nome, para que pudesse, meu Senhor, participar da Tua mesa, do Teu banquete esta noite, e porque o Senhor tem algo de especial para cada um dos Teus filhos esta noite. Senhor, abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que a Tua palavra essa noite ela venha de encontro, Senhor, aos nossos anseios, aos nossos corações. Por isso dizemos aqui, ó Pai querido, abre, Senhor, abre a porta da Tua palavra essa noite, Senhor, para que possamos falar à Tua igreja, para que possamos, Senhor amado, ministrar ao Teu povo aquilo que é de bom, aquilo que é de melhor para cada um dos Teus filhos, para que tenhamos todos nós, Senhor, a fé aumentada, Senhor, a adoração, Senhor, gratuita em nossos corações a cada dia, pelas Tuas obras, pelos Teus grandes feitos, Senhor, é o que nós pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Na palavra nós encontramos que existe 4 tipos de amor. 4 tipos de amor, 4 formas de amar, cada uma do seu particular jeito. E nós queremos falar nessa noite desses 4 tipos de amor, e dentro desses 4 tipos nós queremos falar do amor
de Deus para com o seu povo, do amor de Deus para com os teus filhos, do amor de Deus para com toda a humanidade. Pois bem, nós lemos aqui um texto que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, de maneira tal, que deu o seu único filho como sacrifício para que pudesse salvar este mundo. Às vezes nós ouvimos dizer que Deus ele não ama o mundo. Ouvimos muito dizer isso. Ouvimos muito se falar nisso. De certa forma, existe uma razão em se falar, porque da forma como o mundo está, da forma como nós estamos observando a humanidade e a pressa com a qual ela caminha para a perdição, a forma como vemos o mundo mergulhado nas trevas entenebrecidas do pecado, dentro do nosso raciocínio, do nosso pensamento humano, é impossível dizer que Deus ama o mundo, porque a Bíblia nos orienta que nós não devemos amar o mundo, nem as suas concupiscências, nem o que no mundo há. A Bíblia nos orienta. E por conta disso nós entendemos que Deus também não deve amar o mundo. Mas aqui na sua palavra, o evangelista João diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. O mundo em que se fala aqui são aqueles que habitam, os seres humanos, aqueles que são chamados ou feitos à imagem e semelhança de Deus, aqueles que Deus amassou o barro e formou e deu forma e soprou nas suas narinas e deu fôlego de vida a eles. É esse mundo que Deus ama, a humanidade que aí está. E Deus ama de tal maneira que Ele não quer e não queria jamais que nenhum dos seus feitos, da sua obra, ela se perdesse, ela caminhasse para a perdição. E agora Deus então, amando essa obra que é a semelhança dEle, que é segundo a sua imagem e que tem a forma que Ele tem, Ele alcança um jeito, uma forma, um meio de amar. E nesse mesmo amor, trazer a ele, a ela, a salvação. Graças a Deus. Porque Deus pensou dessa maneira. Pensou dessa maneira. Às vezes nós olhando para a palavra de Deus, e na nossa pouca inteligência, no nosso pouco conhecimento, até parece que Deus ele quer brincar conosco, Ele quer contradizer algumas coisas. Mas se nós buscarmos tudo isso que se fala aqui, é para que aprendamos que Deus pensa diferente de nós. Deus pensa diferente de você. Deus pensa diferente de mim. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga: Deus pensa diferente de você. Diga: Deus pensa diferente de você. Deus pensa diferente de mim. Por que é que Deus pensa diferente? Olhando aqui para o evangelista Luiz, me permita chamar assim, se ele me fizer alguma coisa, logo o meu pensamento humano é acabar com ele, dar fim, destruir. Mas Deus é diferente. Nós somos ingratos, nós não sabemos agradecer o que Deus faz por nós, nós murmuramos contra Deus, nós às vezes o nosso entendimento pouco que acabamos até amaldiçoando a Deus. E é assim que a Bíblia diz que muitos no passado amaldiçoaram a Deus. E a mulher de Jó, ela disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque ele só dá para você o mal, ele não dá para você o bem. Então para com isso, termina com isso, amaldiçoa a ele e morre. Mas Deus, ainda bem que Deus pensa diferente. Ainda bem que Deus pensa diferente. Ele falou:
mesmo esse meu filho, essa minha filha não me entendendo, mesmo esse povo não entendendo, sendo duro de coração, mesmo assim eu amo, mesmo assim eu vou dar um jeito de tirar Valdovino lá das trevas do pecado, vou trazer ele, vou trabalhar na vida dele, vou lapidar a vida dele e vou fazer dele um obreiro. Ele vai trabalhar na minha obra e grande vai ser os feitos que eu vou fazer através dele. Deus, Ele ama dessa maneira, Ele não pensa como nós pensamos. Sabe por quê, irmãos? A maior, a melhor e mais cara joia que existe, ela não apareceu simplesmente como ela é. Não apareceu simplesmente como ela é. Alguém foi lá, garimpou uma pedra feia, esquisita, toda cheia de defeito, e olhou para aquela pedra e viu algo de especial e amou aquela pedra. Então quebrou ela, tirou a melhor parte, lapidou, trabalhou, tirou todas as impurezas, tirou todas as imperfeições e deixou ela brilhando, bonita, que todos aqueles que olham para ela dizem: olha que excelente obra que está feita aqui, olha só como é bonito isso aqui, eu quero para mim, e começa a cobiçar aquilo, começa a desejar aquilo. Assim é Deus com você, assim é Deus comigo, assim é Deus com a igreja. Ele tirou de lá, na pior forma que existe, do lamaçal do pecado, todo cheio de defeito, todo cheio de rachaduras, todo cheio de imperfeição, e começou a trabalhar, tirou a pior parte, deixou a melhor parte, e da gema daquela pedra ele transformou em algo precioso, muito valioso. Tudo isso porque Ele ousou te amar. Tudo isso porque eu mesmo não prestava, e muito pouco presto até hoje. É verdade, somos miseráveis pecadores, mas a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a ação gloriosa do Espírito Santo mudou isso e mudou para muito melhor, para muito melhor. E hoje estamos aqui. A missão de Jesus: morrer para salvar o mundo. Às vezes, como disse a nossa irmã, não temos que desejar ir muito longe, não. Temos que fazer aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Sabe por quê? Porque aí do teu lado pode ter uma pedra bruta, feia, cheia de defeito, cheia de imperfeição, mas que se vier para a mão daquele que trabalha com a pedra, daquele que transforma a pedra feia, bruta, imperfeita, na mais bela joia, Ele está aqui para trabalhar essa pedra que você vai trazer. Porque Ele ousou amar essa pedra. Mas voltando, amados irmãos, aqui nos tipos de amores que existem, nós encontramos aqui um primeiro amor. E esse amor, ele é tipicamente do homem, tipicamente do ser humano. É aquilo que parte de um ser humano para outro. Esse amor é chamado de eros, o amor da atração física. O amor que muitas das vezes é confundido com a prostituição, é confundido com as coisas horrendas dessa vida. Mas esse amor, ele é simplesmente aquele que dá a atração física entre um ser humano e outro, entre um homem e uma mulher. Esse amor, ele é tipicamente humano. Ele é tipicamente humano. E ele brota hoje, nasce hoje, mas amanhã ele se acaba, ele se destrói e torna aquilo que parecia tão bonito em perdição. Em perdição. É um tipo de amor que não diz respeito a nós, não diz respeito ao povo de Deus. Ele simplesmente está aí no mundo, e muitos são aqueles que são atraídos por ele. Muitos são aqueles que vão à perdição por conta dele. Um outro tipo de amor é aquele que ele dura mais um pouco, ele permanece mais um pouco, que é o amor da amizade. Todos nós podemos ser amigos um do outro. Eu gosto
Eu até amo esse meu amigo, eu até gosto dessa minha amiga, eu amo essa minha amiga. Esse amor é chamado de filial, é o amor da amizade. Ele é o amor da amizade. Hoje existe, mas amanhã também, por conta das circunstâncias, ele pode não existir mais. Ele pode não estar mais sendo cuidado, tendo os seus resultados, porque existem condições. O terceiro amor é o amor de família, de pai para filho, de filho para pai, de mãe para filha, de filha para mãe, de irmãos para irmãos, de tio para tia. É aquele que está incutido, está dentro da família. É chamado o amor astrógenes. Astrógenes diz respeito à família. Então, eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, eu amo o meu esposo, eu amo a minha filha, eu amo o meu genro, eu amo a minha nora, eu amo os meus tios, os meus avós, os meus irmãos, meus primos. Isso é astrógenes, amor de família. E que dura um pouco mais, mas que às vezes também pode se acabar. Às vezes também pode se exterminar. E o seu efeito já não é mais como era antes. Existe esse tipo de amor. Por quê? Falamos desses 3 tipos de amor, porque em todos eles existem condições. Em todos esses 3 aqui, eu amo se você me amar. Eu gosto de você se você gostar de mim. Eu faço por você se você fizer por mim. Por isso ele pode se acabar, porque existem condições. São tipos de amores que Deus até, alguns deles, Deus pode até abençoar e pode ser bonito, maravilhoso, mas que existem condições. Existem condições. Existem situações em que ele pode perdurar ou não. Ele pode ir além ou não. Amor condicional. Que maravilha! Exige-se alguma coisa para que ele exista. Mas bem distante e bem diferente desses amores que acabamos de falar aqui, existe um diferente. Existe um que é mais excelente, existe um que é maravilhoso, existe um amor que é melhor. E qual é? É o amor ágape, ou ágapo, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem e torna tudo bonito, tudo lindo, tudo maravilhoso, aquilo que melhora, aquilo que transforma, aquilo que muda, aquilo que dá uma outra história para uma determinada vida. O amor de Deus, o amor puro e verdadeiro, aquele que não existe condições. Se você não amar, Deus te ama. Se você não fizer, Deus faz. Se você não quiser, Deus quer. E assim é que Deus trabalha na vida do homem e da mulher. Pode correr, pode fugir, pode ir para onde quiser, mas o amor de Deus, um dia ele há de alcançar. E quando esse amor alcançar o homem, quando esse amor alcançar a mulher, amados irmãos, aí a coisa fica boa. Aí aquilo que era feio, aquilo que não tinha, que tinha defeito, aquilo que era cheio de rachaduras, aquilo que era imperfeito, vai se tornar bonito, vai se tornar maravilhoso. As rachaduras vão sumir, as imperfeições irão desaparecer. E aquilo que não tinha jeito para qualquer que seja outra pessoa, para Deus ela vai ter jeito, porque Deus, ele vai transformar. Deus, ele trabalha com transformação. Deus, ele trabalha não é com mudança, não, ele trabalha com transformação. Ele transforma, ele faz de uma vida uma nova vida, ele transforma totalmente. Ele não simplesmente dá uma reforma, ele não simplesmente faz uma reforma aqui e deixa meio que tapeado, não. Quando ele faz a obra, quando ele trabalha na vida do homem, na vida da mulher, ele trabalha por completo, porque a obra dele é perfeita na vida do homem e na vida da mulher. Como é que podemos medir esse amor de Deus? Como é que podemos medir isso?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, Ele olha para você, Ele olhou para mim, Ele olhou para a humanidade e viu que precisava ser feita alguma coisa. E primeiro Ele ama, e depois Ele vai agir. Só age na vida de alguém quem ama esse alguém. E Deus, Ele olhou para você, te amou e agiu. E o que é que Ele fez para mostrar esse amor? Mandou o seu Filho. Diz que Jesus, Ele despiu-se de toda a sua glória, de todo o seu poder, de todo o seu esplendor, de toda a sua majestade, e simplesmente obedeceu a ordem do Pai. Simplesmente obedeceu. E veio. Tornou-se homem, habitou entre os homens, viveu como homem e morreu como homem. Mas a morte dele foi diferente. Por quê? Ele morreu, não morreu simplesmente porque havia de morrer. Ele morreu por amor. Por amor. E a Bíblia diz, amados irmãos, que no martírio de Jesus, no sofrimento de Jesus, Ele estava preso com as mãos e pés amarrados, Ele estava debaixo de proteção de guarda, mas isso não bastou. Ele foi esbofeteado, cuspiram no seu rosto, traíram Ele, mentiram sobre a vida dele, levantaram um falso testemunho, caluniaram a Ele, e Ele permaneceu firme e fiel. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que levaram Jesus e amarraram em um determinado lugar, e chamaram o carrasco, e nas mãos do carrasco entregaram um chicote, que foi fabricado para aquela situação. O chicote que Jesus foi surrado, ele foi fabricado, obrigado irmão, Deus abençoe. Ele foi fabricado para aquela situação. Trançaram cordas em 7 pontas, 7 fios. E na ponta de cada uma daquelas cordas trançadas, eles colocaram uma esfera de chumbo derretido. E junto com aquela esfera de chumbo derretido, eles colocaram ossos secos de carneiro rachado. Pegaram aqueles ossos mais duros, quebraram, racharam e colocaram, de uma forma que quando batessem, aqueles ossos pudessem penetrar na carne de Jesus. E quando puxassem o chicote para trás, aquilo que entrou na carne de Jesus saísse rasgando a carne de Jesus de dentro para fora. E não foi uma ou duas chibatadas daquela. A Bíblia diz que foram 40 chibatadas. A sentença máxima, 40 chibatadas da primeira vez. Sabe o que eles fizeram para que não acabasse a sentença? Deram só 39 chibatadas. Esperaram um pouco e foram lá, deram mais 39 chibatadas. Esperaram um pouco, mais 39 chibatadas. Por três vezes Jesus foi açoitado da mesma forma e com o mesmo chicote. E todas as vezes que batiam, aquela esfera pesava a ponta da corda para ir com mais força, e os ossos de carneiro entravam lá e rasgavam a carne de dentro para fora. Jesus foi pisado, Jesus foi machucado, Jesus foi envergonhado, Jesus foi caluniado, Jesus foi preso, Jesus foi desprezado, e muitos zombaram dele.
ele, cuspiram no seu rosto, porque simplesmente porque ele ousou amar você. E quem ama, amados irmãos, por mais que seja o sofrimento, por maior que seja a dor, ele permanece amando, ele vai até o fim, porque ele quer que naquele sofrimento haja um melhor resultado para a vida daqueles a quem ele ama. Aleluia. Aleluia, Deus da glória. Quando eu me lembro dessa história, irmãos, eu vejo o quão ingrato eu sou. Quando eu olho para essa história, eu vejo o quanto Deus é maior, o quanto o amor de Deus é imenso, o quanto o amor de Deus é incalculável. Não existe forma, não existe cálculo, não existe matemática, aritmética, não existe nada que possa calcular o amor de Deus, nada que possa dizer a altura ou a profundidade do amor de Deus, a largura ou o comprimento do amor de Deus. Não existe nada que possa dizer isso. Não existe cientista, não existe sábio, não existe entendido, não existe doutor, ninguém que possa calcular o amor de Deus para com você e para comigo. Por mais que tente, não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Por mais que tente, ele vai ficar perdido nos seus cálculos e não vai chegar a resultado nenhum. Por mais que você ame, você não daria o seu filho para morrer por alguém. Não trocaria o seu filho. Tenho certeza disso. Por mais que você ame, você não dá a sua vida para salvar a outro. E a Bíblia diz que por amor do nosso próximo, a Bíblia diz isso, por amor do nosso próximo nós temos que ir até a morte. Se precisar morrer por alguém, nós temos que demonstrar o nosso amor. Quem é que vai? Como nós somos ingratos. Como nós somos pequenos na nossa forma de amar. Como nós somos pequenos. Terminada aquela sessão de açoites, ainda vai mais longe, Luiz, um pouco. Não foi só o chicote. Diz que eles chamaram Jesus de rei. E todo rei tinha que ser coroado. Aí os artesãos daquela época, eles fabricam uma coroa. Mas não foi uma coroa comum. Foi uma coroa diferente. A Bíblia diz que aquela coroa tinha espinhos que tinham cerca de 10 a 15 centímetros de comprimento. E espinhos resistentes, muito resistentes. E que um furo daquele espinho, um corte com aquele espinho doía na alma. Tamanho era o veneno que tinha naqueles espinhos. Sabe o que eles fizeram? Eles fabricaram a coroa e ao invés de colocar os espinhos para cima, que seria o normal, eles inverteram os espinhos entrando para dentro da coroa e colocaram na cabeça de Jesus. E tinha ali cerca de 40 a 50 espinhos naquela coroa. Um fazia sentir a dor na alma. Imaginem 40 a 50 espinhos. Aonde ia? Para onde ia essa dor? Para onde é que ia essa dor? E eles colocam na cabeça e forçam. Os espinhos dão no crânio e não vão mais. Eles pegam um tipo de martelo de madeira e batem naquela coroa, para que os espinhos penetrassem para dentro do crânio e chegasse aonde eles queriam que chegasse. E aqueles espinhos entram
E Jesus suporta, não reclama. Talvez até tenha gemido até, por conta da sua natureza humana, mas ele suporta aquela dor terrível, aquela dor de morte, firme ali, não reclamou, não murmurou, não disse, olha, por conta desses malditos eu estou sofrendo isso. Não, ele permaneceu firme, porque ele tinha lá no Getsemane, quando ele estava orando, e que ele suou grandes gotas de sangue, e ele disse, Pai, se for possível, aparta de mim esse cálice sem que eu beba, não me permita eu passar por essa situação, porque ele visualizou todo o sofrimento da sua morte, mas ele olha agora para você, ele visualizou de lá, ele visualizou de lá a mim, ele olhou para toda a humanidade, e o que podia ser feito em favor dessa humanidade, e então ele disse, Pai, faça-se a tua vontade e não a minha, porque ele ousou amar. Você está aqui hoje, nós estamos aqui hoje, não é porque nós somos bons, ou melhores do que aqueles que estão lá fora, não. Nós estamos aqui hoje é porque Jesus nos amou. Glória a Deus. É porque o amor ágape, o amor verdadeiro, o amor puro, o amor santo, o amor que vem do coração de Deus para os nossos corações, se manifestou na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para encerrar, não parou por aí. Diz a Bíblia que todo homem que era julgado maldito, ele tinha que ser crucificado. Trouxeram-lhe Jesus, apresentaram a ele a cruz, mandaram que ele deitasse ali. E agora, ele deitado, esticam os braços de Jesus e amarram em uma extremidade da cruz, esticam o outro braço e amarram na outra extremidade da cruz. Jesus deitado ali, eles pegam uma marreta grande, pesada, e pregam os cravos, e que não eram pregos normais, não, eram pregos grandes, com cerca de 22 centímetros cada prego, porque ele tinha que atravessar toda a madeira da cruz e ser amassado do outro lado. E colocam no punho de Jesus, seguram para que Jesus não tirasse dali o seu braço, e começam a pregar. Imagina a dor de ver um prego rombudo ultrapassar a carne entre os ossos e penetrar na madeira até o final. Aí com o outro braço a mesma coisa. Seguraram e começaram a pregar. E foi o mesmo processo, 22 centímetros de ferro, passando pela carne de Jesus, atravessando a madeira até chegar ao outro lado. Nos pés a mesma coisa. Colocam os pés de Jesus como deveria ser colocado, põem o prego em cima e começam a bater, até atravessar toda a carne dos pés de Jesus e penetrar na madeira. Levantaram Jesus, deixaram aquela cruz em pé e todos olhavam e zombavam. Você não é o Filho de Deus, você não é o poderoso. Se você é o Filho de Deus, saia daí, se salva a si mesmo, faça alguma coisa por você. Mas mal sabiam eles que Jesus estava ali, porque com toda aquela blasfêmia, com todo aquele escárnio, Jesus estava amando a eles. O sangue que estava sendo derramado ali, se estava sendo derramado também para lavar, para purificar aqueles homens que fizeram aquilo dos seus pecados, das suas imundícies, das suas ingratidões, das suas impurezas, como também para as nossas vidas, amados irmãos. Deus!